Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças que provocam restrição de entrada de ar dentro dos pulmões. Existem algumas doenças chamadas doenças restritivas, que são doenças crônicas. Existe uma série de outras doenças que apenas restringe momentaneamente a entrada de ar dentro dos pulmões. Vamos lembrar que nós conversamos na última apresentação sobre doenças obstrutivas, aquelas doenças onde o ar entrava e não conseguia sair. Então, só para relembrar um pouquinho, tá? É possível que aconteça essas duas situações ao mesmo tempo. É possível o indivíduo ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica, isso é uma doença que ele enche o pulmão e não consegue esvaziar, e ao mesmo tempo uma restritiva, quer dizer, ele não consegue encher completamente os seus pulmões. O porquê isso? Bom, em geral, o motivo é ou porque o ambiente de entrada de ar está ocupado, ou porque você não consegue insuflar o pulmão. Para resumir, para entender um pouquinho melhor, é mais ou menos aqui, ó. Essa garrafa não consegue encher de muito ar, porque ela está parcialmente cheia de líquido dentro dela. O pulmão da gente também pode estar cheio de secreção, seja causada por um micro-organismo ou por uma hiperatividade das produção de secreção dentro do pulmão, ele acaba não conseguindo encher de ar completamente. Vai tentar encher, mas ele já está ocupado pelo ar. E uma segunda situação que a gente tem que lembrar também pode acontecer isso. Ó, nosso pulmão ele é elástico. Se tiver alguma coisa que esteja restringindo a entrada de ar, ó, não consigo encher. Por quê? Porque eu estou segurando a caixa torácica, as costelas, os tecidos que envolvem a proteção do pulmão, eles podem estar impedindo que você movimente a caixa torácica. Então, as doenças restritivas que a gente vai estudar, ou elas são crônicas, doenças que afetam coluna, costela, criam fibrose no pulmão, ou pode ser momentâneas também, tá? Aqui nós vamos falar sobre algumas delas. Vamos dar alguns exemplos primeiro. Derrame pleural. Derrame pleural, uma condição onde acumula-se líquido entre a pleura visceral e a pleura parietal. Pode ser sangue também, ou pode ser uma secreção purulenta, pus, secreção causada por micro-organismos e tecido mortos, tá? Outra situação é dentro do pulmão, as pneumonias e broncopneumonias, que por causa de micro-organismos existe uma hipersecretividade e às vezes até uma secreção mais viscosa. Terceiro caso, pneumotórax. Pneumotórax também é na pleura, é presença de ar entre as pleuras viscerais e parietais. Edema pulmonar, água, edema, inchaço. O pulmão ele edemacia, incha e dificulta a passagem de sangue e ar. E um último que a gente fala sobre tuberculose, também um tipo de contaminação em específico, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Vou começar aqui. Primeiro item. O derrame pleural, que pode ser por sangue ou empiema, faz com que o líquido que está entre as pleuras dificulte a encher o pulmão. O pulmão você vai tentar encher, mas os seus lados, a sua borda está totalmente preenchida. Como a gente tem costela que não deixa esse líquido extravasar ou ir para o lado de fora, acaba pressionando para dentro. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar empurrando o pulmão para dentro e não deixando entrada de ar. Tá? Olha um exemplo nesse desenho figurando. Ó, o pulmão, está aqui todo o pulmão. Quando você força para encher de ar, ele tem que fazer aqui, ó, encher, preencher todos esses espaços. Mas esse espaço aqui da pleura está com um acúmulo de um líquido. O que vai acontecer neste trechinho aqui? Não vai encher de ar aqui. Então, o indivíduo está com um derrame pleural à esquerda e, portanto, não está enchendo completamente o pulmão neste trechinho aqui. Tá? Quando você fala de radiografia, o que acontece no raio-x? A coloração que é mais escura é a presença de ar. Não está vendo aqui, ó? Presença de ar. Se o indivíduo
faz a inspiração e não preenche de ar, alguma coisa está acontecendo. Um dos motivos, que é esse que nós estamos discutindo hoje, é o derrame pleural. Olha só, pode ser, como eu disse, pode ser sangue também, né? Pode ser o hemotórax, pode ser o também chamado empiema. O derrame pleural é o acúmulo de líquidos entre as pleuras que impede o enchimento completo dos pulmões. Isso é bem fácil de ver, porque está bem grande, tá? Olha esse outro aqui, ó. Dá para notar que o pulmão está aqui em cima. E o que aconteceu com o resto do pulmão? Ele não consegue insuflar, não consegue encher. Nota que aqui também tem um pouquinho, mas não chegou a agredir muito. Olha aqui um terceiro, tá? Aqui, ó. Essa parte que está na linha vermelha aqui, ó, está impulsionando para cima. Lembra que você está vendo aqui, ó, a linha do diafragmazinho, mas na verdade essa linha é um comprometimento. Essa pessoa está, além do derrame pleural, ela também está com um pouquinho de acúmulo na região abdominal, tá? Dá para notar esse? Dá para notar o derrame pleural acontecendo aqui, ó? Este espaço deveria estar representado pelo pulmão. Está totalmente ocupado. Aqui na vista perfil, né? A gente só consegue ver um lobo, que é esse daqui, o lobo superior. Os outros, o médio e o inferior, está desaparecido na radiografia. Bom, outra doença que também impede a entrada de ar dentro dos pulmões é quando o pulmão dentro dele tem algum produto químico ou, em geral, micro-organismo que está estimulando a produção de secreção. Então tá o micro-organismo mais a secreção no lugar onde devia estar enchendo de ar, tá? É chamada de pneumonias, tá? Veja só, existem vários tipos e nomes e variações de pneumonias. Pneumonia é uma coisa extremamente extensa. A maioria das vezes é bactéria, mas pode ter causado por outros micro-organismos, inclusive por vírus. Aqui que nós estamos observando é uma pneumonia num lobo. A gente chama de pneumonia lobar. Então, quando a pneumonia atinge só um lobo, pode-se usar a palavra pneumonia lobar. Se ela atinge todo o pulmão, a gente pode dizer assim, pneumonia, por exemplo, pneumonia direita. Se ela está em alguns focos, a gente pode dizer que está disseminada, mas quando ela está no término do brônquio, nós chamamos também de broncopneumonia. Então, veja que tem bastante nome, bastante tipos de pneumonia, tá? O que acontece lá com o pulmão? Aí, ó, ele fica com áreas onde a secreção está se acumulando, elas ficam ocupando o lugar do ar. Tem várias pequenas áreas aqui, algumas é normal que tenha mesmo secreção, tá? É normal que o indivíduo tenha secreção dentro do pulmão, mas o que nós estamos vendo aqui para ficar mais fácil, né? Essa criança aqui, ó, a linha do coração, a borda do coração está totalmente recortadinha, não está com uma imagem bonitinha. Vamos dar uma olhadinha numa imagem bonitinha, ó. Imagem bonitinha isso daqui, ó. Tem um corte bonitinho, você consegue delimitar direitinho. Quando você não consegue, está tudo borrado, vai se somar estas informações com outras informações que o médico colheu, como, por exemplo, pneumonia é um micro-organismo e micro-organismos geralmente causam febre. Então, vai se somar essa informação. A secreção, quando o ar está entrando e saindo, ela faz barulho. O médico faz a ausculta pulmonar e ele vai escutar sons que caracterizam presença de secreção. E somados a desconforto respiratório. Então, é lógico que na radiografia, você está olhando as manchas que sugerem que está com dificuldade de entrada de ar. E você vai, no exame clínico, identificar isso. Nesse caso, na pneumonia, é um exemplo típico de que a radiografia é um exame complementar, tá? Existe, em alguns casos, o raio-x é o próprio diagnóstico. Nesse caso, não, é preciso conhecer a pessoa antes, tá?
Terceiro caso que a gente falou de dificuldade de entrada de ar dentro dos pulmões é o pneumotórax. O pneumotórax é a entrada de ar entre as pleuras. Esse ar pode entrar por uma obstrução feita, na caixa torácica, como ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, um acidente, ou pode ser também por rachaduras que acometem a parte de dentro do pulmão, né, por excesso de pressão, alguma coisa mais interna. Então a gente diz que pode ser interno ou externo o causador do pneumotórax, tá? Opa. Um exemplo do pneumotórax está aqui, tá vendo? Aqui está a caixa torácica. Vamos relembrar, o pulmão tem que ocupar toda a caixa torácica e ele tem que se encostar aqui nas costelas. Por quê? Porque entre as pleuras o espaço é virtual. Ele existe, mas eu não tenho que ver ele lá, porque ele é virtual. Nesse desenho aqui, o que você está vendo? Ó, o pulmão fez uma ruptura, aqui tem um ferimento no pulmão, o ar vai entrar e ao invés dele se espalhar para dentro dos alvéolos, ele começa a espalhar por este espaço, tá vendo esse espaço em azul claro aqui, ó, e ocupar o espaço entre o pulmão e as costelas, tá? Que é o que? O espaço intrapleural, tá? Essa é uma forma de pneumotórax compressivo. O ar está comprimindo. O indivíduo tenta encher o pulmão, mas quando ele vai tentar encher, o que acontece? O pulmão se depara com essa bolha de ar que está presa aqui dentro. Tá? Existe um exemplo aqui, ó, de uma perfuração na caixa torácica. Tá vendo? Um orifício aqui. O que vai acontecer no orifício? Como o pulmão ele é elástico, ele tende a encolher. Então o ar vai com uma certa facilidade entrar e ocupar todo esse espaço. Está ocupado? Quando o indivíduo tentar inspirar, o que vai acontecer? O ar vai para esse lado esquerdo do pulmão, mas desse lado aqui ele não vai conseguir porque tem uma bolha de ar aqui, tá? Ele não tem um vácuo, aqui precisa criar um vácuo para ele poder encher o pulmão, porque quem faz o pulmão encher é esse músculo que está aqui embaixo, né? Quando esse músculo empuxa para baixo, ele obriga o ar a entrar. O ar só vai entrar para esse lado. Para esse lado, o que vai acontecer? Quando ele puxar para baixo, vai entrar ar por aqui. Opa, tá passando rápido demais. Uma das formas de identificar o pneumotórax é você comparar aqui com a imagem original. Ó. Você está vendo esses risquinhos aqui, ó, do tórax, esses risquinhos brancos no meio do negro, é o chamado trama broncovascular. Bronco por causa do ar, vascular por causa dos vasos sanguíneos. Então esse trama, esse desenho aqui é natural mesmo que a pessoa faça uma inspiração forçada. Lá, no nosso caso, esse indivíduo, para facilitar o diagnóstico, ao invés de eu fazer uma inspiração, pode ser feito também uma técnica que é expiração. O que acontece? Você sopra um pouquinho, aí o que acontece? Todo o pulmão vai ficar bem clarinho, clarinho. Estão vendo aqui que está bem clarinho? Mais claro do que o normal, porque o ar saiu. Porém, nesta região, não só se mantém escuro, como também desaparece o trama broncovascular. Porque o trama broncovascular é uma mistura entre o ar e o sangue. Quando você tem uma bolha, você não tem mais a mistura de ar e sangue, é só ar. Então fica totalmente escuro. Facilitar um pouquinho mais, tem uma outra apresentação que eu vou mostrar para vocês só de imagens para diferenciar todas essas características. Tá? Pneumotórax mais comuns, tá? São pequenas bolhas que acontecem, por exemplo, como essas daqui, ó, só numa região. E muitas vezes essa bolha impulsiona o pulmão e o coração para o outro lado. E quando você vai fazer uma radiografia, às vezes você até acha estranho, só será que eu radiografei, eu coloquei a identificação no lado errado, porque o coração está para o lado direito, né? Está voltado para o lado direito. Ou você fala assim, será que esse indivíduo tem o coração mesmo voltado para o lado direito? A destrocardia pode ser temporária, só por causa da doença. Então, enquanto tem um pneumotórax,
pode aparecer o coração voltado lá pelo outro lado, tá? Tem uma curiosidade, tá? Essa mancha aqui, ó, raio-x em expiração, lembra? Para deixar ele bem clarinho. Não dá para ver mais nada, né? Um raio-x assim, é de baixa qualidade, mas é só para identificar o tamanho da bolha. Tá vendo a bolha aqui? Essa parte mais escura não tinha que estar escura, já que aqui o motivo, né? A lesão, tá? Que causou a entrada do ar. Tá. E a última apresentação que a gente tinha de fazer era sobre a tuberculose, tá? O que difere quando a gente diz tuberculose e pneumonia é que os micro-organismos que causam uma pneumonia são micro-organismos que depois de serem revertidos, isso é, depois que ele é destruído, o pulmão volta, em geral, nas suas atividades normais. E a tuberculose é um micro-organismo, esse Mycobacterium tuberculosis, também chamado de bacilo de Koch. Este micro-organismo, ele destrói a massa pulmonar, o que a gente chama de parênquima pulmonar, e deixa buracos. E aí, quando o indivíduo faz uma radiografia, aparece estes buracos na radiografia. Esse indivíduo é levado para fazer um exame de escarro, né, um exame específico para tuberculose. Por quê? É possível que o indivíduo não tenha mais tuberculose, ele tem somente as cicatrizes. Então, a tuberculose, depois que o indivíduo tem tuberculose pulmonar, depois que tem, a cicatriz fica. Então, 20 anos depois, a pessoa faz uma radiografia, você olha e fala assim, olha, esse cara tem tuberculose. Não, ele tem um sinal de tuberculose na radiografia. Quem vai determinar se é tuberculose vai ser lá o exame biomédico, vai ser o laboratório, tá? O diagnóstico, nesse caso, ele vem do laboratório, tá? O raio-x não dá, ele só sugere. O exame clínico do médico pode também ajudar, né? Se a pessoa tiver alguns sinais e sintomas, mas o que vai dar a definição mesmo é o pessoal da biomedicina, o teste de escarro. Tá? Por exemplo, aqui tem uma área de tuberculose, né? As bactérias estão fazendo seus tubérculos, isso é, seus carocinhos. Esses carocinhos dentro, eles são ocos. Pode ser pequenininhos, bolinhas pequenininhas, ou pode ser bolhas grandes. Depende da evolução para cada pessoa. Tem várias formas de tuberculose. Estes raminhos verdes que vocês estão vendo aqui, ó, são linfonodos que produzem e filtram tecido que estão contaminados. Então eles podem entrar em hiperatividade e incharem, eles ficam inchados. Então nessa região aqui pode ficar inchada e aqui também pode ficar inchado na tuberculose, em fases agudas. Tá? Vamos ver, eu posso ter então tuberculose em pequenos casulos ou em grandes. Como que aparece isso no raio-x? É diferente da pneumonia. Por exemplo, a destruição vai tirando espaço de ar, mas assim, ó, as bolinhas que ficam dentro da tuberculose, lembra, tubérculo é um caroço, ele é branco, mas dentro dele é oco, é uma bolinha preta. Então, ó, esses são tubérculos pequenininhos. São difíceis de ver, mas se você começar a observar, ele é branco e dentro ele tem uma manchinha escura que é o ar preso lá dentro. Tá? Estas áreas que estão destruídas não funcionam mais. Olha que destruição que foi feita aqui. Ó. Uma coisa bem atípica. A tuberculose geralmente atinge essa região que eu estou mostrando aqui, ó, ápice direito. Tumores e tuberculose sempre aparecem com uma predominância aqui, ó, quando se estuda. Lembra, ó, vou mostrar de novo uma imagem normal. Olha que bonitinho, ó, olha a coloração. Tá vendo? Tem apenas alguns pontinhos que indica que tem tecido mais grosso, tecido mais espesso, apenas alguns pontinhos. Aqui você já vê o contrário, aqui você já vê uma quantidade de tecido espesso. Por quê? Tudo tecido cicatricial. Só tem esse tipo de tuberculose? Não. Existe, como eu disse, variações. Por exemplo, olha essa daqui, ó. Atingiu toda essa região e está destruindo bem.
Às vezes não dá para ter certeza que é tuberculose, sugere tuberculose e vai para exame. Então, mas está vendo? Está aqui, está dizendo que alguma coisa está acontecendo aqui. Ó, tem bastante área sendo dominada. Então, sugeriu, tem sinais clínicos de febre noturna, tosse, às vezes usa escarro com sangue, né? Na fase aguda o escarro é sanguinolento, tá? Tá emagrecendo rápido, tem um mau hálito muito intenso, porque esse ar aqui está contaminado, um hálito fortíssimo. Vai para o raio-x, fez o raio-x, está com esse sinal, teste de escarro. Vamos determinar. Uma outra forma, que é essa daqui. Essa daqui é a forma mais fácil de achar tuberculose. Por quê? Porque é o que deu o nome. Quando você chama de tuberculose, você chama de tubérculo, caroço. Ó, caroço e dentro ele é branco em volta, mas dentro ele é escurinho, ó, tá vendo? Um monte de castanhinha oca dentro do pulmão. A casca da castanha é como um tecido fibroso e a parte de dentro é oca, cheia de ar. Esse é o típico tuberculoso. Esse é o mais fácil de ver, tá? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou preparar para vocês uma aula só de imagem, tá? Para a gente estudar e exercitar a vista, para poder ver não só estas doenças de hoje, mas a da semana passada também, da última aula que a gente discutiu sobre doença obstrutiva, tá? Até logo e, bom, boa quarentena.